Olá, tudo bem? Eu estava meditando hoje e o meu devocional foi a respeito de Jó. E todo mundo, acho que já ouviu alguma coisa a respeito de Jó. Jó foi aquele homem que foi provado por Deus. As pessoas gostam muito de comparar Jó à paciência. Ah, tem paciência de Jó. É até um ditado, né, que existe. Mas a paciência de Jó não foi uma paciência pura e simplesmente. Jó simplesmente foi um homem que decidiu no coração confiar em Deus. Jó tinha um conhecimento de Deus, e dentro daquele conhecimento que ele tinha de Deus, ele via Deus como um ser todo-poderoso que, ao mesmo tempo que dava as coisas, também podia tomar aquilo que ele desse. E a Bíblia fala que Deus estava no céu, numa reunião dos filhos de Deus, e no meio dessa reunião Satanás aparece e questiona, né? Deus questiona ele: você está vindo de onde? Ele, de rodear a terra. E como ele vinha da terra, Deus pergunta para ele: você observou meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, que se desvia do mal. Aí Satanás, muito astuto, se achando muito esperto, vira para Deus e fala assim: mas também é rico, tem tudo o que ele quer, tem saúde, tem dinheiro, tem família bonita, nada falta. Então você tendo tudo isso, para acreditar é muito fácil. Deus deve ter olhado para Satanás e deve ter pensado assim: ele desconhece Jó, na verdade. E Satanás faz esse desafio para Deus. Deixa eu tocar nele para você ver. Aí Deus fala para ele: você pode ir lá, pode tocar, você só não vai tirar a vida dele. E aí a gente conhece a história. Jó começa a perder tudo. Primeira coisa que ele perde são os filhos. Perde os filhos, perde os bens e, para completar, perde a saúde também. Olha quantas perdas. Perdas sérias. Jó não perdeu... hoje o mercado de ações foi ruim e ele perdeu uma quantia em dinheiro. Hoje ele teve um dia ruim no trabalho e aí aconteceu alguma coisa, uma discussão. Não. Jó simplesmente perdeu as coisas mais preciosas que eu acho que o ser humano pode ter no mundo, que é família, que é a saúde e aquilo que você conquista. Você trabalha para conquistar, para você ter alguma coisa de valor e de bom aqui nesse mundo. E Satanás deve ter ficado esperando. Não, vai ser agora que ele vai blasfemar e que ele vai reclamar. Quem é que não reclama de não ter saúde? Quantas pessoas não reclamam porque perdeu alguma coisa no negócio, perdeu algum negócio de alguma forma? Mas Jó fez uma declaração sensacional. Ele falou: Deus deu, Deus levou.
Louvado seja o nome do Senhor. Em nenhum momento Jó culpou a Deus. Os amigos dele chegaram, a própria esposa dele fala: amaldiçoa esse Deus que você serve, morre de uma vez. Assim você vai diminuir esse sofrimento que você está tendo. Mas Jó sempre entendeu que aquilo que ele tinha, ele não tinha por mérito. Ele tinha porque tinha sido bondade de Deus na vida dele. E eu fiquei pensando, sabe, na gente. Eu conheço uma pessoa, uma família, e eles tinham muitos filhos. Um dia morreu um. 15 dias depois, morreu outro. Um mês depois, morreu o terceiro. 1 ano ou 2 depois, ele perdeu o 4º e o 5º filho. Foi perdendo os filhos assim. Perdeu por uma doença. Mas todas as vezes que você encontrava com ele, ou até no próprio velório dos filhos, você nunca via aquele homem abatido. Nunca. Ele também usava da mesma fala que Jó. Deus deu, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Não é que ele estava feliz com o que estava acontecendo. Claro que não, ele estava triste. Eram os filhos dele. Mesma coisa do Jó. Jó também se entristeceu. Mas eles entenderam que aquilo que vem de Deus é perfeito. E se é perfeito, por que eu vou questionar? Se é bom, por que eu não vou querer, não vou aceitar, não vou entender? Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Então, é uma reflexão breve, sabe? Mas para a gente não esquecer que às vezes o que a gente está vivendo não é por pecado, às vezes não é por castigo. É claro que o que a gente planta, a gente colhe. Colhe e colhe mesmo. Mas não é porque você está colhendo algo que você plantou, que no meio disso você não pode ser abençoado. No meio dessa colheita difícil, você ter a alegria do Senhor, porque você está entendendo que Deus está forjando você, Deus está moldando você, porque as dificuldades e as provações, elas servem no propósito de nos fazer amadurecer. Para você alcançar o céu que Jesus foi preparar para nós, para você chegar lá, você tem que estar purificado. Lá não entra pecado, lá não entra pessoas de qualquer maneira, não, de jeito nenhum. Para você entrar no céu, você tem que ter tido uma vida santificada. É fácil? Não é. Não é fácil. Se alguém falar para você que ser cristão é fácil, não é. É muito difícil, muito difícil. Mas não é impossível. Não é. E quando você aprende o segredo, as coisas ficam até mais fáceis para você. Qual é o segredo?
O segredo é a obediência. Jó em todo tempo foi obediente a Deus. Sempre. A Bíblia diz que quando ele ia oferecer sacrifício, ele oferecia por ele e oferecia pelos filhos dele. A Bíblia fala que Deus dando testemunho dele, homem íntegro, que se desvia do mal. Obediência. Jó entendia que para servir a Deus ele precisava ter uma vida santificada. E ele se esforçava em ter essa vida santificada. E nós, será que a gente está se esforçando por ter uma vida santificada? Será que o que eu faço, será que no meu dia a dia eu sou uma pessoa que estou buscando, sabe, ser uma pessoa mais parecida com Jesus, imitar os passos de Jesus. Aliás, ser discípulo é isso, é ser imitador, é fazer igual. Então, será que eu estou sendo um discípulo de Jesus ou eu estou sendo uma pessoa que só blasfemo, só reclamo e não estou me santificando, me purificando, me separando da sujeira do pecado? Por causa disso, Jó foi testado e aprovado. Foi aprovado. Depois de um tempo, Deus restituiu tudo que Jó tinha. Aliás, a Bíblia fala que Deus deu em dobro as coisas a ele, por causa da obediência que Jó tinha a Deus. Você e eu, nós podemos receber muitas coisas de Deus, mas precisamos ter como foco principal a obediência. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque desobedeceram. Eles tinham um jardim para desfrutar, mas eles fizeram exatamente o contrário daquilo que Deus tinha pedido. Deus não proibiu Adão e Eva de comer do que tinha no jardim. Se Deus falasse assim, ó, vocês não vão comer disso, daquilo, botasse à disposição deles uma variedade enorme de plantas, de frutas e de árvores, e eles não pudessem comer nada, seria muito difícil. Mas não, Deus deu uma variedade enorme e só falou, olha, só essa aqui que você não pode. E foi exatamente aquela que não podia, que o homem quis comer. Então, por causa da desobediência, o homem foi expulso de um lugar especial, um lugar único, belo, foi expulso. E não pôde desfrutar daquela beleza toda, daquilo tudo que Deus tinha para ele. Deus também tem coisas belas e boas para mim e para você. Tem. A Bíblia fala, eu gosto muito desse versículo, em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, diz assim, eu sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de bem, não de mal, para vos dar um fim que desejais. Então, Deus não quer, e Deus em nenhum momento olhou do céu e falou assim, Márcia, você vai ser alguém que vai só ter sofrimento. Eu só quero que você sofra. Eu tenho, Márcia, para você pensamentos de bem, de paz, que vai te dar um futuro e uma esperança. Mas as dificuldades vêm, e elas vêm para me provar, para me testar, até onde eu vou sucumbir, até onde eu vou honrar o Senhor, até onde eu vou sustentar
não vou fraquejar e vou glorificar o Senhor. Paulo é um exemplo assim muito perto de nós, assim, né, da Bíblia. Paulo preso, Paulo falava assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo, quando disse essa frase, Paulo não estava no meio de uma festa. Não estava festejando, não estava com os amigos, não estava junto com os discípulos, não era festa de nada. Paulo estava preso, acorrentado. E mesmo assim ele disse, alegrai-vos. Então, não é que você vai ficar rindo, dando gargalhadas. Não, não é isso. Deus fala sobre você se alegrar. Porque quando a provação vem na tua vida, em que eu me alegro quando a provação vem? Porque eu tenho a certeza de que com aquela provação na minha vida, eu vou crescer mais em Deus, eu vou amadurecer, eu vou deixar de ser menino e agora vou ser adulto, vou ser homem. Então, não murmure, não blasfeme, não questione. Ah, mas por quê? Por quê? Por quê? Jó nunca entendeu o porquê. Nunca. Jó morreu sem entender por que aquilo tudo aconteceu com ele. Mas mesmo assim, ele perseverou e foi fiel até o final. Então, a mensagem de hoje é essa. Persevere, obedeça, sabe? Seja sábio. Não tente fazer o que outras pessoas fazem, não. Ah, você tem que agir assim, não. Você tem que ser obediente. Se você obedecer a Deus, Deus ele vai se agradar de você. E, de repente, aquela circunstância muito difícil que você está vivendo, Deus vai fazer ela cessar. Porque não existe sofrimento que dure uma vida toda. A Bíblia fala que o choro pode até durar uma noite, mas quando amanhece, vem a alegria. Então, é isso que eu quero deixar pra gente. Perseverança, sabe? Perseverança. Acreditar que o que vem para nós não vem para me destruir, vem para me fazer crescer, para me fazer amadurecer, me fazer melhor como ser humano, como cristão, como um filho de Deus e como uma pessoa aqui na Terra que veio para fazer a diferença. Tá bom? Fique com Jesus.